Então, retornando, né, gente, só fazendo uma pequena correção, eu saí falando e é dualismo moderado, e a gente vai entender por quê, tá? Então, não, na primeira gravação eu falei monismo, mas é dualismo moderado, tá? Estava até me corrigindo aqui, pensando se, gente, não falei certo. Vamos lá. Então, os tratados internacionais, uma perspectiva histórica, né, eles são a parte fundamental do direito das gentes. Por quê? Porque, na verdade, antes da gente consolidar, então, antes do século XX, onde se consolida, então, a questão das normas internacionais através dos tratados internacionais e depois da própria Convenção de Viena, que é hoje o instrumento que nós vamos ter, e por isso a leitura dela, né, que é um instrumento que nós vamos ter para tratar sobre a questão dos tratados. Antes se tinha somente a questão do direito costumeiro, até porque o direito das gentes, o ius gentium, ele nasce dessa ideia do direito costumeiro, ou seja, a convivência, as relações entre os países e a própria questão da boa-fé. Então, no momento que se estabeleciam os pactos, que se estabeleciam os acordos costumeiros em relação a isso, se tinham a questão da constituição dos tratados. Só que aí vem algumas perguntas, né, algumas questões que são fundamentais, como, por exemplo, como é que as partes negociam, através de que órgão, como é que é o texto que é produzido, como é que a gente assegura que ele seja autêntico, que ele seja, né, que ele esteja de acordo com aquilo que foi negociado, como é que as partes se manifestam o seu consentimento. A gente falou agora há pouco que os estados têm que consentir, né? Ainda mais se nós tratarmos de uma teoria dualista, então eles têm que consentir com aquelas normas internacionais para que seja aplicada a ideia do pacta sunt servanda, né? A ideia de que se tenha que cumprir esses pactos, e ainda, como é que vão se manifestar o seu consentimento, né? Para que isso seja externalizado. Mas, né, gente, o efeito que produz em relação às partes sobre terceiros e também a forma de alteração dos tratados. Então, já vimos que temos trabalho pela frente, né? Temos muito o que falar. Então, na verdade, durante 3 milênios, a gente trabalha, então, com essa ideia do direito costumeiro, né? Do direito convencional, né? Então, sem uma codificação efetiva. E aí se cria, então, no século XX, né, primeiro em razão da entrada em cena das organizações internacionais, especialmente a Organização das Nações Unidas, já mais na metade do século, e também da própria codificação dos tratados. Então, se estabelece a Convenção de Viena, que é essa que eu citei para vocês e que está disponível para vocês para leitura, em Havana, em 1928, e depois a primeira Convenção de Havana, em 1928, estabelecendo o regramento dos tratados, e a sua substitutiva, que é a Convenção de Viena, estabelecida, então, em 1969. Essa convenção foi negociada entre 110 estados, 32 estados naquela época firmaram, né, essa convenção, e mais de 10 anos se passaram, então, até que ela entrasse em vigor para os demais estados em número equivalente a essa comunidade internacional. Tá? É fundamental que a gente leia o artigo 84 dessa convenção, né? Que vai nos falar um pouquinho, né? Então, a gente se reporta lá para o artigo 84, por quê? Porque ele vai nos trazer, olha lá, vou buscá-lo aqui, vocês buscam por aí, mas eu vou fazer a leitura. Ele vai dizer o seguinte, olha, a presente convenção entrará em vigor no 30º dia que se seguir a data do depósito do 35º instrumento de ratificação ou adesão. O que significa? Tá? A ratificação, ela tem um quórum dessa convenção, tem um quórum mínimo de 35 estados-parte, né? E aí, somente com esses 35 é que ela passa, então, a entrar em vigor. E por isso que levou mais tempo do que se esperava, porque bem no início só se teve a firmatura por 32 estados e não pelos 35 que eram
necessários. E hoje, ao final, em 2017, a gente tem 114 países que aderiram a essa convenção. Tá? Muito bem. O Brasil, então, ratifica essa convenção somente em 2009, 40 anos depois da sua assinatura. Então, ele internaliza somente depois. Durante o período, nenhum preceito deixou de ser aplicado pelo Brasil, então o Brasil ratifica isso muito tempo depois, mas ele segue atuando, né, e seguindo essas normas internacionais, ainda que ele não tenha feito a ratificação, né, ainda que ele não tenha feito a ratificação anteriormente. Essa mesma convenção é a convenção é a convenção é a convenção que trata e que descreve, né, que trata e que descreve sobre o que são tratados internacionais. Então, gente, vamos lá. O tratado internacional, ele é um acordo formal concluído entre pessoas jurídicas de direito internacional, tá? E destinado a produzir efeitos jurídicos. Ele é em si um simples instrumento, né, que é identificado pelo seu processo de formação e forma final, e não necessariamente pelo conteúdo. Então, o tratado é como se é considerado a forma, né, o mecanismo que se tem de efetivamente firmar um acordo de maneira formal entre essas pessoas jurídicas de direito internacional público. De direito internacional público. Aí, gente, a gente começa a pensar na questão de terminologia, né? Será que tratados e convenções são as mesmas coisas? Uma hora a gente fala tratado, outra hora a gente fala convenções, enfim. O legislador, ele induz a pensar, né? A gente pensar que são coisas diversas, né? Que são questões que são diversas. Mas, na verdade, todos eles, né, todas as convenções são fruto de um tratado. Então, por exemplo, o Tratado Constitutivo da OIT, a fundação de outras organizações internacionais, o acordo, ajuste e convênio, um determinado protocolo, né? Então, a realidade é que são termos que vão variar, né? E que são utilizados de maneira livre. Então, alguns utilizam acordo, outros utilizam convênio, outros utilizam convenção, outro protocolo de intenções, né? Que são tratados acessórios, ou são tratados que não têm uma formalização efetiva. A verdade é que as expressões, né, são juridicamente sinônimas, ou seja, você tem tratado no sentido de falar sobre uma pactuação, sobre um acordo que é feito, né? Então, utilizar essas expressões são feitas de maneira livre, né? E vão ter o mesmo regramento, que é, na verdade, aquele dado pela Convenção de Viena, tá? Muito bem. Formalidade, gente. Esse tratado ele vai ser um acordo formal, né? E é o que faz a gente sair dessa ideia do direito costumeiro, do direito do ius gentium, né? Então a gente sai dessa ideia do direito costumeiro e entra num universo onde a gente trata como uma questão da formalização. Então, essa formalização ela também implica que isso seja escrito, que seja um tratado
que seja escrito, né? Então, não adianta a gente pensar na oralidade, a gente sentou lá, negociou, etc., os estados negociaram, tarará, mas não houve uma formalização, não é um tratado, tá? Então, a própria Convenção de Viena, ela traz isso no seu artigo 2º, né? E ela descreve essa questão e essa necessidade de formalização. Então, isso é muito importante, né? Por quê? Porque isso faz com que a gente formalize efetivamente, né, e consiga ter essa compreensão sobre o que é efetivamente tratado, tá? Então, ele é formal, ele deve ser formalizado. Bem? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Muito bom. Quem vai nos dizer isso, gente, é a Convenção de Viena. Até não ia ler, mas vou ler para vocês aqui só para deixar registrado, tá? Vocês já fizeram a leitura, mas olha só, a Convenção de Viena, bem no seu princípio, no artigo 2º, ela define, né, as expressões que são empregadas em relação aos tratados. E aí ela vai dizer o seguinte, né? Ela vai dizer o seguinte. Ela vai dizer o seguinte, inciso 1, né, número 1, a linha A. Ele vai dizer, tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre os Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer conste de mais de um instrumento, que seja conexo a ele, né? Qualquer que seja sua denominação específica, seja convenção, protocolo, acordo, etc., tarará, né? Que é o que nós falamos agora há pouco, tá? Mas há necessidade dele ser escrito, então, só para a gente lembrar. Os atores, gente, quem é que negocia, quem é que faz parte desses tratados internacionais? Então, as pessoas jurídicas de direito internacional, sejam estados soberanos, sejam as organizações internacionais, cuja personalidade a gente vai tratar, né, logo à frente aí nas próximas aulas. Então, elas vão carecer, temos que cuidar, né, que, por exemplo, empresas privadas, etc., elas não possuem personalidade jurídica para celebrar tratados. Então, não importa o vulto ou o tamanho, né, ou a multinacionalidade de uma determinada empresa privada, ela não terá competência, não terá personalidade jurídica, não é nem competência, me corrijo aqui, né, ela não terá personalidade jurídica para firmar um tratado. E quais são os efeitos jurídicos, né? A produção de efeitos, então, tem direito essencial ao tratado, né? Que não pode ser visto senão sobre dupla qualidade. Primeiro, como um ato jurídico, e ele é um ato jurídico, e ele tem uma ideia também de norma jurídica. Então, além dele ser um ato jurídico, ou seja, uma celebração de um acordo formal cujos efeitos se devem, cujo um dos primeiros efeitos é justamente firmar um pacto entre as partes, o pacta sunt servanda, ele também tem o efeito de norma jurídica. Então, ele é um acordo formal, ele é um ato jurídico produzido através da vontade, né? Mas ele produz norma. Então, para ver como ele é híbrido, né? Como ele tem duas grandes caracterizações. Então, diferente do Gentleman's Agreement, ou seja, um pacto pessoal entre os estadistas, uma conversa de relações internacionais políticas, né? Um acerto internacional econômico, etc., o tratado ele é um acordo formal e que possui e que desencadeia uma determinada lista de prerrogativas e obrigações entre as partes. Então, isso é fundamental que a gente tenha essa perspectiva. Mas, né, nenhum acordo ele vai escapar à regência do direito internacional. Então, ainda que os estados entendam por fazer a remissão a um sistema mais interno, eles... Tomo café aqui quando dá. Entendam por fazer a remissão a um sistema interno, né?
isso não foge daquilo que foi pactuado e da regência via direito internacional. Então, os termos do tratado, a organização do acordo, nunca vai ser regida pelo direito interno. A formalização ela é toda regida pela instrumentalização dada pelo direito internacional, tá? Então, cuidado com isso. Ah, mas no Estado tal quer fazer no formato XYZ. Não, o formato é dado pelo direito internacional e vai cumprir as regras de direito internacional para sua pactuação e para sua posterior produção de efeitos. A base instrumental, gente, a gente leu isso agora há pouco ali, né? Então, a base instrumental, nós vamos ter a instrumentalização, seja em um único documento, seja em mais peças distintas, tá? Então, isso é possível também em relação aos tratados internacionais. A classificação. Do ponto de vista formal, a gente classifica pelo número das partes e pela extensão do procedimento adotado, tá? Então, é mais uma visualização formal, assim, do quanto tem de extensão cada uma delas. E já materialmente, a gente vai fazer uma análise pela natureza das normas expressas, pela sua execução no tempo e espaço, no tempo e pela sua execução no espaço. Pelo número das partes, a gente observa que ele pode ser bilateral, ou seja, somente ter duas partes que estão propondo, ou coletivo, né? Com todos os outros casos se pactuando, então, um número superior a 3 pactuantes, tá? Então, é possível um tratado internacional entre duas partes, entre uma organização internacional e um Estado, entre dois Estados? Sim, é possível, não há problema. Em relação ao procedimento, é necessário detectar duas fases de expressão do consentimento das partes. Primeiro, a assinatura e ratificação, ou se o consentimento definitivo se dá com a assinatura desde logo, tá? Então, tem duas formas procedimentais. Ou o Estado entende que primeiro se faz a assinatura e depois se faz a ratificação para sim nós termos o consentimento definitivo, e a gente vai ver isso logo, logo, passo a passo, ou se faz desde logo, então, a partir da assinatura, já a ratificação e, consequentemente, a pactuação. Tá? A expressão acordo executivo, ela é criada ela é criada nos Estados Unidos para designar o tratado que se conclui sob a autoridade de um chefe de poder, tá? Independentemente de parecer ou de consentimento de um outro órgão, né? Que no nosso caso seria o próprio legislativo, e aí haveria a emissão aí do decreto de ratificação. Então, esse acordo executivo, e esse é a grande diferença que a gente vai ter, é muito mais no sentido de dar ao chefe do Poder Executivo a função de assinar esse acordo sem a necessidade de ratificação via Poder Legislativo. E aí a gente vai ter dois grandes universos, né, do ponto de vista da natureza desses acordos. Então, de um lado, a gente vai ter os contratuais, ou seja, os chamados tratados contratos, onde as partes realizam uma operação jurídica, né? Acordos comerciais, de aliança, etc. Então, são acordos que têm uma vinculação muito mais econômica, muito mais política, e acordos normativos, ou seja, que sejam tratados lei, que vão estabelecer norma do ponto de vista objetivo, do ponto de vista mais geral, do ponto de vista da generalidade, como, por exemplo, a Convenção de Haia, a Convenção de Genebra, sobre o direito da guerra. Tá? Sobre execução no tempo, nós vamos verificar a situação jurídica de maneira estática, objetiva e definitiva. Então, por exemplo, tratado de fronteiras ou tratados de limites. Dois estados acertam lá uma linha divisória entre os territórios e a seção territorial. Então, a execução no tempo ela é mais estática. Então, há um acordo nesse sentido. Ou ainda a situação jurídica ela leva a uma obrigação dinâmica, né? Onde a gente consiga efetivamente verificar e verificar uma diferença, até mesmo do passar do tempo, né? E em como isso vai acontecer.
Já na execução do espaço, a gente se remete para o artigo 29, tá, gente? Porque ele vai dizer o seguinte: a não ser que uma intenção diferente se evidencie no tratado, ou seja, estabelecida de outra forma, um tratado obriga cada uma das partes em todo o seu território, tá? Então, do ponto de vista da classificação dos tratados, a execução do espaço, ela se aplica em regra, né? A não ser que seja efetivamente designado no tratado internacional, mas ela se aplica a todo o território daquele determinado Estado. Muito bem. Vamos à produção desse texto, né? Vamos começar a fazer, como a gente brinca, né? Vamos começar a fazer efetivamente o tratado aqui para a gente pensar. E aí a primeira questão é justamente a gente olhar para a questão da competência, né? Então, para a produção do texto convencional. Então, todo o Estado soberano e todas as organizações internacionais, elas têm competência, né, para fazer isso. Para fazer isso, tá? Mas qual é a grande questão, né? E o questionamento que vocês devem estar se fazendo também. Quem, quem efetivamente, né, está habilitado para agir em nome desse Estado? No nosso caso, gente, e essa distinção ela é bastante importante, por exemplo, no Brasil, a nossa Constituição ela faz essa distinção né, e diz que o nosso presidente da República, ou seja, o chefe do Poder Executivo, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. Então, ele atua como chefe de governo do ponto de vista do direito interno, do ponto de vista das questões executivas, da própria administração pública, mas ele também atua como chefe de Estado. Então, ele passa a poder negociar e ter a competência para isso. Ainda, né, os ministros de estados que sejam responsáveis pelas relações exteriores. Então, é uma representatividade chamada representatividade derivada, ou seja, eles ganham uma delegação para que eles possam fazer isso. Da mesma forma, os chefes de missões diplomáticas, onde eles vão fazer essa negociação, ou ainda as delegações nacionais, tá? E aí, talvez o ponto mais importante, e talvez por isso que fique para o final, porque a gente precisa entender como isso funciona, né? Que é justamente a expressão do consentimento. Então, a expressão do consentimento é justamente o passo a passo que nós vamos ter, né, para que isso possa acontecer, né, e para que isso possa se dar de maneira correta. De maneira correta. Então, o primeiro grande passo, o primeiro grande procedimento é justamente a assinatura. Né? Então, a gente não tem consentimento se não há acordo escrito, consequentemente, a gente não tem consentimento se nós não tivermos a assinatura efetiva daquele que tem competência. Né? Então, o tratado ele é um comprometimento, né? E faz com que se tenha, então, a própria assinatura. Ainda tem uma segunda fase, que é a troca de instrumentos, né? A troca por notas, que é um procedimento breve
e que se faz o consentimento exprimindo em uma única fase ao final da negociação, né, que é o intercâmbio instrumental, que é a transmissão de notas à parte pactuante. Ou ainda, e depois a chamada ratificação. Então, ela é o próprio ato estatal, né, que é o procedimento pelo qual o tratado ele passa a entrar em vigor. Então, primeiro é feita a assinatura, depois é feita a ratificação, onde o documento é selado e autenticado, e depois ele é aprovado pela legislatura, ou seja, pelo poder legislativo, que é o procedimento dado aqui no Brasil, né? Então, só depois da ratificação e da aprovação via Congresso é que ele é tido como efetivamente dentro do direito internacional. Ainda, gente, a gente vai ter o que a gente chama de formas extraconvencionais de expressão do direito internacional, né? Então, a gente vai ter lá formas não escritas de expressão. Então, ainda assim, a gente vai ter os princípios gerais e os costumes. Então, embora eles não se caracterizem como tratados internacionais, eles vão ser práticas internacionais que vão ser feitas de maneira reiterada e que vão estar sendo, né, considerados em relação ao direito. Então, o elemento material, a prática, que é a repetição ao longo do tempo, né, ele não precisa ser positivado, ele não precisa ser determinado e vai se perpetuar ao longo do tempo. E ele tem um elemento subjetivo, né, que é proceder por ser de maneira justa, necessária e, consequentemente, jurídica, mas é necessário que essa prática seja dominada pela opinião jurídica, ou seja, pelo entendimento ou pela convicção do bom direito. Então, não pode ser um costume contra a lege, né? Não pode ser um costume que seja contrário ao direito, contrário à legislação ou contrário às normas internacionais, né? Então, para que a gente tenha esse cuidado também. E daí vem a pergunta, né, gente? A gente costuma dizer, olha, mas há um costume, a hierarquia, um desnível hierárquico entre aquilo que a gente chama de costume ou tratado? Não, não. Em que pese o tratado ele seja um acordo formal, ele tenha que ser pensado uma perspectiva mais formal, não há necessariamente um desnível hierárquico. O que existe, gente? O que existe? Um tratado, ele pode vir a se sobrepor, tá? Ele pode vir a ele pode vir a se sobrepor em relação ao em relação a um costume, né? Então, portanto, como ele pode vir a se sobrepor, um minuto, não consigo dar. Ele pode vir a se sobrepor, não, olha aí, ó, me desconcentrei e deu nisso. Ele pode vir a derrogar uma norma costumeira. Então, ele pode vir, portanto, né, a fazer uma outra forma, né, ou identificar uma outra forma de se entender aquele determinado costume, tá? Então, isso é possível. E assim como o costume também pode derrogar uma norma expressa, ou seja, o tratado ele cai em desuso porque o costume internacional ele é outro. Então, não há um desnível hierárquico. Os princípios gerais do direito internacional, eles também são aplicados, como, por exemplo, o princípio do pacta sunt servanda, o princípio da boa-fé, etc. Então, também são fontes principiológicas que não necessariamente estão escritas, né, em que pese, por exemplo, o princípio do pacta sunt servanda venha descrito
na Carta das Nações Unidas, e se vocês olharem, também está ali para a leitura de vocês, e aí peço que vocês analisem, que vocês olhem, que vocês leiam minimamente, e ele prevê, né? Então, lá nos propósitos das Nações Unidas, ele prevê, mas ele não é necessariamente explícito, né? Ele não é necessariamente um princípio que seja escrito, né? E nem precisaria ser até em função da densidade dos princípios, e sabemos disso, né? Essa altura do campeonato aqui das nossas conversas. Gente, uma questão bem importante, tá? Não esqueçam, o STF adota a teoria dualista moderada. Isso quer dizer, né, que os tratados internacionais que não tratarem direitos humanos ou que não forem internalizados no formato do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, eles têm valor supralegal. Então, eles têm valor acima daquilo que está posto na lei. Tá? Então, alguns cuidados aí, só relembrando, né? Isso é lá matéria de direito constitucional, mas só relembrando para a gente poder pensar sobre isso. Tá bem? Peço que façam essas leituras, que assistam a aula e vamos em frente, que na semana que vem temos muito mais para conversar. Tá bom? Um abração, boa noite, fiquem bem.